Bom dia com alegria, bom dia com Jesus, a paz do Senhor Jesus. Meus amados amigos, irmãos e irmãs, eu quero pedir para vocês que antes de começar a ver o vídeo, nos ajuda a compartilhar a palavra do Senhor, a palavra que pode ajudar seu amigo, sua família, seus parentes, seus vizinhos, né? Vamos levar essa palavra do Senhor enquanto há tempo, né? E hoje o Senhor nos fala aqui, lá em Lucas 6,36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medires, também vos medirão de novo. Louvado seja Deus, né? O Senhor já começa nos alertando uma palavra de misericórdia, de amor, né? De não olhar para o irmão com olhos de julgamento. Então, meus amados, hoje nós vamos ler aqui uma meditação que fala sobre a família, sobre o amor, né? Então, essa meditação é assim, um amor que vale a pena. É um pouquinho extenso, mas vale a pena ver, tá? Eu lhe peço que veja o vídeo até o final, compartilha. Hoje é dia da família, né? O pessoal fala que é dia dos namorados, mas eu falo que é o dia da família, sabe por quê, meus amados? Porque começa com o namorado. Aí é um casamento, vai para os eternos namorados e a família, né? Então hoje é o dia da família, então vamos preservar nossa família, valorizar nossa família, nossos esposos, nossas esposas. Eu falei com a irmã assim, irmã, hoje é dia dos namorados, faça um jantar especial, uma mesa maravilhosa para você e seu esposo. Ela tá aqui em casa, não tem nada disso não, gente. Mas o casamento vai cair na rotina, na mesmice, de brigar, de não pedir perdão, de não ter uma diferença, de não ter um jantar especial, não ter um café da manhã especial. E tudo vai cooperando para uma separação, um esfriamento, não tem mais diálogo. O esposo acha que não tem que falar eu te amo porque já vive muitos anos, a esposa também. E não é assim, gente, o amor é uma plantinha. Todos os dias tem que pôr uma aguinha, um adubo, regar, porque senão ela vai morrer. Então vamos vigiar, vamos cuidar para que o nosso amor, o nosso casamento não morra, o nosso namoro não morra, né? Louvado seja Deus por essa palavra. Eu não sei porquê, já tem vários dias que o Senhor está me incomodando para gravar essa mensagem e aqui está hoje, né? Dia especial. Tudo o Senhor tem a hora certa, é tudo no tempo do Senhor, né? Ó, e quando Jesus lhe passava o cálice da graça, ela bebe. Não apenas prova ou sente o sabor, não. Mergulha o dedo e o lambe, não. Ou pega o cálice e toma pequenos goles, não. Ela leva o líquido aos seus lábios e bebe, engolindo com voracidade, como uma peregrina sedenta que é. Bebe até que a misericórdia escorra por seus queixos, pescoço e peito. Bebe até que cada centímetro da sua alma esteja umedecida e tenra. Ela tem muita sede e bebe profundamente até matar a sua sede. Aqui, irmãos, ele está falando da mulher samaritana, aquela mulher que foi lá lavar os pés de Jesus na casa de Simão. Simão, por sua vez, nem sabe que tem sede. Pessoas como Simão não precisa da graça, analisa a graça, não pede misericórdia, promove disputas e debates. Não é que Simão não pudesse ser perdoado, ele simplesmente nunca pede para ser perdoado. Assim, enquanto ela bebe, ela se infla, enquanto ela tem um imenso amor para dar, ele não tem amor para oferecer. Por quê? Devido ao princípio. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Assim como o princípio tem grandes asas, como o avião, esta verdade pode erguer a sua vida até um outro nível.
Leia uma vez mais. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Em outras palavras, não podemos dar o que nunca recebemos. Se nunca recebemos amor, como podemos amar aos outros? Mas como tentamos amar, como se pudéssemos produzir amor por uma força de vontade, como se existisse dentro de nós uma destilaria de afeto que necessita apenas de um pedaço de madeira ou de um fogo mais forte. Remexemos e atiçamos o fogo com determinação. Qual é a nossa estratégia típica para lidar com um relacionamento conturbado? Tentar com maior esforço? Meu cônjuge precisa do meu perdão? Não sei como, mas custe o que custar, tratarei bem aquele imprestável. Essa é uma das formas de falarmos, né? Porque o amor, meus amados, é escolha. Nós temos que escolher amar. Jesus escolheu nos amar, escolheu dar a vida dele por amor de nós. Então nós temos que escolher amar, temos que ver, não temos que olhar para os defeitos dos nossos irmãos, do nosso amor, do nosso esposo, dos nossos filhos, que todos nós temos defeito. Nós temos que olhar para a qualidade. Quando passamos a olhar para a qualidade do nosso cônjuge, nós não temos mais tantas brigas, tantas desavenças, tanta desunião. Se nós olharmos para as qualidades boas, nossa, gente, o relacionamento é transformado. Assim tentamos, devo amar meu vizinho? Certo, por Deus, vou conseguir. Assim tentamos. Com os dentes cerrados, né? Com raiva, com ódio, mas vamos amar ele. Com os queixos firmes, vamos amar. Nem que isso nos mate de raiva, gente. Não é fácil. Não é fácil amar o nosso inimigo. E pode ser que isso aconteça. Pode acontecer de você ter um infarto lá, morrer, porque você tem que amar ele. Mas em compensação, você ganhará a sua salvação, né? O seu perdão. Será que saltamos uma etapa? Será que o primeiro passo do amor não é uma direção aos outros, mas em direção a nós mesmos? Porque, irmão, se nós amarmos nós mesmos primeiro, fica bem mais fácil de nós amar o nosso próximo. Porque a palavra diz o quê? Amai o próximo como a ti mesmo. Se eu não quero dar uma comida estragada para o meu próximo, meu inimigo, meu vizinho, se eu não quero comer aquela comida, eu vou dar ela para o meu vizinho? Se eu der, é porque eu não me amo. Então, o que eu dou para ele tem que ser do meu, do que eu como, do bom, do melhor. Nós não queremos o melhor para nós, então temos que querer o melhor para o nosso próximo também. Será que o primeiro passo, né, do amor não é em direção aos outros, mas em direção a nós mesmos? Será que o segredo do amor está em receber? Você doa amor, mas primeiro recebe? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você deseja ser uma pessoa mais amorosa? Não, a palavra diz assim, que Deus nos amou primeiro, antes que nós amássemos ele. Comece aceitando o seu lugar como um filho muito amado de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Você quer aprender a perdoar? Então pense em como você foi perdoado por Deus. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você acha difícil pensar nos outros em primeiro lugar? Pense em como Cristo colocou você em primeiro lugar, sendo um em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus morreu, deu a vida por amor de nós. Você precisa ter mais paciência. Beba da paciência de Deus. Será a generosidade uma virtude ilusória. Pense em como Deus foi generoso com você. Você tem dificuldade para suportar parentes ingratos, ignorantes ou vizinhos mal-humorados? Deus lhe suporta quando você age dessa mesma maneira, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você pode ler lá em Lucas 6:35. Será que não somos capazes de amar desta maneira? Sem a ajuda de Deus, não conseguimos. Não podemos amar dessa maneira sem Deus. Porque Deus, Ele é o próprio amor. Deus, Ele é o cristão.
é amar, é ter amor. Ser cristão é ter amor, amor verdadeiro, sem desconfiança, sem falsidade, sem ignorância. Sabemos que somos fracos, somos falhos, mas podemos, se nós estiver com Cristo em nosso coração, cheio do Espírito Santo, nós podemos amar como Jesus nos amou. Por isso ele veio, Jesus é o nosso testemunho, Jesus é o nosso exemplo. Por isso ele veio, passou por a terra como homem, para provar que nós podíamos fazer o que ele fez. O amor, né? Amar os outros, ajudar, perdoar, sermos gratos. Gente, a gratidão é um dos dons mais maravilhosos que Deus nos deu. Podemos conseguir sem a ajuda de Deus, não conseguiremos. Claro, podemos conseguir durante um certo período. Nós, como Simão, podemos abrir uma porta, mas nosso relacionamento precisa de algo além de um gesto social. É necessário lavar os pés de algum cônjuge. Algum dos nossos amigos precisam de um banho de lágrima. Nossas crianças precisam ser revestidas do óleo do nosso amor. Gente, olha aqui, só um exemplo para vocês verem. Aqui, ó. Quando alguém, um exemplo, um casal se separa. Aí o homem vai para casa de um amigo. Ah, posso ficar aqui por alguns dias até eu arrumar um lugar para ficar? Pode. É bem recebido, bem tratado ali, um dia, 2, até uma semana. Tanto o homem como a mulher, ou um amigo também. Muitos jovens saem de casa e vão para casa dos amigos. Por uma semana, certo é que você vai ser bem tratado, bem amado, bem cuidado. De uma semana em diante, ó, vira a cara para você, já começa a ficar de cara feia, já começa a te responder mal. Isso é o quê? Falta de amor. Experiência. Gente, vocês podem fazer essa experiência para vocês verem. Sabe? É igual viajar. Você vai para casa de um parente, você passa 2 dias, 3 dias, até uma semana você é ótimo, bem tratado. Passou disso, você já vê que a cara muda. O tratamento já é diferente. Porque é cansativo, tira a rotina da pessoa, tudo fica cansativo, tira a privacidade. Então, é assim, gente. O ser humano é assim. Infelizmente, né? Mas se não recebermos essas coisas como podemos dá-la a outros, sem Deus, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O amor capaz de salvar um casamento não está dentro de nós. Não é possível encontrar em nosso coração uma dedicação que preserve uma amizade. Necessitamos da ajuda de uma fonte extrema, uma transfusão. Queremos amar como Deus ama. Queremos amar como Deus ama? Então devemos começar recebendo o amor de Deus. Os que pregam são muitas vezes culpados por pular o primeiro estágio. Amem-se uns aos outros. Dizemos em nossas igrejas. Seja paciente, gentios, prontos a perdoar. Insistimos, mas ensinar as pessoas a amar sem dizer-lhe que são amadas. É como pedir-lhe que nos faça um cheque sem depositarmos o equivalente em sua conta, né? É como pedir para mim fazer um cheque e eu faço o cheque sem ter dinheiro na conta. Você vai lá sacar e não tem dinheiro na minha conta. Porque eu não amei, eu não fiz a minha parte. Eu falei do que eu não vivia. E isso é o que está acontecendo, né? Falamos, pregamos, mas não estamos vivendo esse amor. A união, a unidade do amor em Cristo. Gente, tem uma parte que eu acho linda, maravilhosa. Eu sou apaixonada pelaquela parte, a passagem dos discípulos, que eles vendiam as fazendas, vendiam tudo que tinha, dividiam entre si. Era uma união tão linda, uma comunhão tão maravilhosa. Ai, gente, quando eu medito nessa passagem, eu fico maravilhada com essa união. Não tinha egoísmo, gente. Era maravilhoso demais. Claro que tem pessoas como hoje, como Ananias e Safira, né? Então, assim, nós não generalizamos, mas nós tiramos a parte boa da história para vivermos ela também. Os que pregam são muitas vezes culpados, né? Como eu já falei. Mas ensinar as pessoas a amar sem dizer-lhe que são amadas é como pedir que nos façam um cheque, né? O que eu acabei de explicar.
Não é de admirar que muitos relacionamentos fracassem. Os corações não têm amor suficiente, não têm paciência, não têm zelo, não têm carícia, não têm diálogo, não têm pedidos de perdão, de desculpa. E isso vai criando raposinhas no coração. O amor tá aqui, aí vai sufocando, sufocando, seu tanque de amor vai ficando lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, até que se acabe ou seca. Ou então fica tão suprimido que você já acha que não ama mais o esposo, que não quer mais ele, que não quer mais a esposa. E esses sentimentos começam a você olhar para outra mulher, para outro homem. E a causa certo, é que acaba destruindo os casamentos. Por nossas culpas, culpa do esposo e da esposa, que não acha que tem que ser regado, que tem que um dia sair com sua esposa, porque a esposa, eu falei isso ontem com um jovem, a mulher, meus amados, ela gosta muito do tempo de qualidade. De você sair, não precisa ser num evento, numa coisa chique, não precisa disso. Basta você. Um exemplo, vai numa praça, senta, conversa, olhando no olho, um sorvete, um picolé. Hoje é dia dos namorados, não tem condição de comprar um presente. Pega uma flor do campo, ou várias flores, coloca no jarro de flor, coloca na mesa. Ó, meu amor, essas flores parecem com você, achei lindas. Peguei para você, trouxe para você como símbolo do nosso amor. Gente, isso traz mais felicidade para uma mulher do que um presente caro. O carinho, a atenção, sabe? Um tempo de qualidade para ela, para você ouvir, para você conversar com ela. Como foi seu dia? Como você está? Você está bem? Quando nós estamos nervosa, o que o homem fala? Ah, já está emburrada. Ah, já tá com a cara ruim. Não pergunta nem, amor, o que tá acontecendo? Tem algum problema? Eu posso te ajudar? Mas nós também somos falha. Nós também muitas vezes não fazemos isso. E Deus está falando comigo, o que eu tô passando aqui é para mim, gente. É para mim. Agora, se der para vocês, se a carapuça servir aí, vocês peguem ela e colocam bem colocado, tá bom? Então é isso, meus amados. Deus tem que estar no nosso casamento, no nosso lar. Deus tem que ser o centro da nossa família. Porque o alvo do inimigo são as famílias. Destruir as famílias. E ultimamente ele tem conseguido muito, muito mesmo. Então, se Deus não estiver no centro do nosso casamento, da nossa família, da nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque a palavra diz, sem Deus, nada podemos fazer. Então vamos nos apegar com Deus, crer, orar, buscar, fazer a nossa parte também, vigiar que vai dar certo, né? Aí vamos continuar só aqui, já estou terminando. Queremos amar como Deus ama? Então devemos começar recebendo o amor de Deus. Os que pregam são muitas vezes culpados, né? Os corações não têm amor suficiente. O apóstolo João estabelece a sequência correta. Ele fez um depósito em nossa conta antes de pedir-nos para preencher o cheque primeiro. Primeiro Deus depositou o amor, a vida dele nas nossas contas. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que possa por ele vivermos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho amado, propiciação pelos nossos pecados. E depois, tendo feito um depósito tão generoso de arregalar os olhos, João nos convoca a pegar o talão de cheque. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O segredo para amar é ser amado. Esse é o primeiro e esquecido passo nos relacionamentos, nos casamentos, nos relacionamentos com os filhos, com os irmãos, com o cônjuge. Lembra-se da oração de Paulo? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, como uma árvore retira os nutrientes do solo, nós retiramos o nosso sustento do Pai. Mas o que acontece se a árvore não estiver em contato com o solo? Estive pensando nisso enquanto desmontava nossa árvore.
de Natal, né? Ele fazia árvore de Natal, no nosso caso nós não fazemos. E aquilo ali fez ele refletir. Foi como eu estava ali pensando nos casamentos, nas famílias, o que tem acontecido hoje, e Deus me fez refletir e começou a me incomodar para gravar esse vídeo. Então aqui estamos nós, ouve com atenção, medita, busca e vamos fazer a nossa parte. É só até que Deus dá. Oremos. Querido Deus, Pai amado, graças te damos por essa palavra maravilhosa, por essa correção que o Senhor me traz nesta manhã de hoje, Senhor, 12 de junho de 2025. Senhor, obrigado, porque o Senhor olha para nós, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor vê, o Senhor mostra, o Senhor fala, o Senhor nos corrige, como diz a tua palavra, que o Senhor corrige aquele que ama. E obrigado, Deus, por me corrigir. Obrigado, Senhor, por essa palavra gloriosa, que o Senhor alcança as famílias, alcança os casamentos, alcança os filhos, alcança os namorados, noivos, e que possamos ser estruturada no Senhor, que nossa família possa ser estruturada no Senhor, que o Senhor venha ser o centro, o esteio da nossa família, nos orientando, nos dando sabedoria, ungindo a nossa boca, fechando a nossa boca na hora de calar, abrindo a nossa boca na hora de falar com sabedoria do céu e nos dando sabedoria, ousadia e autoridade para orarmos antes de falar. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Feliz Dia dos Namorados. Ó, é como é que o povo faz, gente? É um coraçãozinho aí, né? Assim, né? Amo vocês, viu? Deus abençoe. Feliz Dia dos Namorados, viu, gente? Coraçãozinho, não sei fazer direito. Mas deixe aí o seu comentário, a sua oração, ore por nós e Deus vos abençoe.